Eterna. Amém. Quero ainda convidar os amados irmãos para perguntas e respostas do Dia do Senhor 27. Estamos estudando no Catecismo os sacramentos. Ouvimos no domingo passado acerca do Santo Batismo e continuaremos a fazê-lo a partir de hoje, do Dia do Senhor 27, onde estaremos encerrando a explicação do Catecismo sobre o Santo Batismo. E se Deus nos permitir, no próximo domingo, estaremos estudando sobre a Santa Ceia do Senhor. Pergunta 72. Então, este lavar exterior com água, por si mesmo, remove os pecados? Não, pois somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo o pecado. Irmãos, no domingo passado nós vimos como é praticado o Santo Batismo, que há necessidade de água, como um simbolismo da purificação. A água, ela vai representar a lavagem interior, assim como a água externa do banho tira as impurezas do corpo físico. A água no batismo, ela vai representar a limpeza interior, que é promovida pela santa palavra de Deus, que como água purificadora, o Espírito Santo regenerador vai iluminando essa palavra, essa revelação em nós, a ponto de nos purificarmos inteiramente. Por isso é necessário, irmãos, a Santa Comunhão, porque este processo é um processo gradual, que ele vai acontecendo, não é algo automático, né? Instantâneo, mas é assim que Deus determinou, que ao longo da vida o cristão fosse crescendo de glória em glória até chegar à estatura de varão perfeito. Então, Cristo, ele derramou o seu sangue puro e a sua palavra como água regeneradora para nos libertar do nosso pecado e nos purificar. Eu quero convidar os amados irmãos para a leitura aqui de Mateus, capítulo 11. E eu quero aproveitar este pequeno momento. Perdão, irmãos, Mateus capítulo 3, verso 11, viu? Eu falei capítulo 11, né? Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, neste momento, para corrigir dois erros doutrinários que nós podemos perceber no meio cristão, tá? Veja bem. Deixa eu me ajeitar aqui que eu estou atrapalhando. Mateus 3,11. Eu vos batizo com água, diz João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, que é Cristo, mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Bom, tem dois erros doutrinários que nós vemos. O primeiro é que as pessoas atribuem este fogo à purificação apenas, somente a purificação. Então, algumas pessoas atribuem este fogo somente à conversão, à ação do Espírito Santo purificando a pessoa e tudo mais. E o segundo erro é que as pessoas atribuem este fogo apenas à condenação. Inclusive, um pastor muito eminente, muito conhecido no meio reformado, ensinou isso certa vez nas redes sociais. Fez uma separação aqui. Então, ensinou que este fogo é somente condenação, ele não é purificação, ele é só condenação. Irmãos, este fogo é purificação e condenação. Esse texto está dizendo que aquele que vem após João Batista, que é Cristo, ele nos purifica com o seu fogo mesmo, fogo consumidor, como diz lá em Hebreus 4, fogo para santificar. O Salmo 65 fala do ouro sendo purificado no cadinho, através do fogo, certo?
E fala também do fogo condenador. Os dois elementos aqui, a purificação e a condenação, estão presentes nesse texto, os dois. Cristo, o seu batismo, ele é purificador, porque ele vai nos purificar com água. Então, e ele vai condenar aquele que não foi purificado por ele. Então veja bem, vamos ler de novo o texto. Mas eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Esta limpeza da eira é a purificação. Então ele tem a pá na mão, ele vai limpar completamente a eira. Purificará. Então recolherá o trigo no celeiro. Esta é a purificação. A igreja será purificada. A igreja é purificada por Cristo. Tá? Nenhuma impureza vai entrar na Jerusalém Celestial. É necessária essa purificação. Tá bom? E recolherá o seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Essa é a condenação. Este é o fogo da condenação, o fogo inextinguível da condenação eterna. Tá? Então, quando nós vemos o santo batismo ele é um simbolismo desta obra de Cristo, purificando sua igreja, a sua noiva, e condenando os réprobos, condenando os infiéis, condenando os ímpios. Tá? Então nós não podemos separar esses dois elementos da obra de Cristo simplesmente porque não tem apoio em outra passagem das Escrituras. Não é porque um segmento fala que somente é purificador, que nós vamos falar que somente que não é purificador, porque aquele segmento fala, nós temos que seguir o que a Bíblia diz. E a obra de Cristo, contextualmente nas Escrituras, é purificação, como foi falado, ouvimos aqui a semana passada, né? E condenação. Tá? Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos anunciando Cristo e a sua obra, purificação e condenação. Então, alguns serão purificados, outros serão condenados, mas o juiz é Cristo. E quem decreta, né, essa sentença é o próprio Cristo, tá bom? Então vamos lá. Se houver alguma dúvida dos irmãos, após o culto, podem me perguntar a respeito disso, tá? Pergunta 73. Então, por que o Espírito Santo chama o batismo de lavar regenerador e de purificação de pecados? Resposta. Deus fala assim por razões muito importantes. Ele nos quer ensinar que o sangue e o Espírito de Cristo removem os nossos pecados, assim como a água remove a sujeira do corpo. Porém, ainda mais importante, ele nos quer assegurar, por meio dessa garantia e sinal divinos, que somos tão verdadeira e espiritualmente purificados dos nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com água. Então, o que acontece? A purificação é fundamental para a salvação do cristão. Então faz parte da obra de Cristo. Quando o eleito ele é alcançado com a graça de Cristo, através da pregação de Cristo, Deus vai operar a fé no coração dessa pessoa. A resposta dessa pessoa será gratidão a Deus, porque ela sabe que ela seria condenada com o mundo, ela seria condenada com os ímpios, se não fosse a ação de Deus. Se não fosse a ação de Deus em me resgatar e me salvar, eu seria condenado com os ímpios, porque não há nada bom em mim que me concedesse a minha própria salvação e santificação. Né? Eu também sou inclinado para o mal. Então, a minha resposta a Deus é simplesmente a gratidão. E neste ato de salvar o eleito, alcançado pela graça, começa então esse processo de purificação, aonde ele vai purificando, e muitas vezes é doloroso, né? A palavra de Deus nos diz, esse é o fogo, a palavra de Deus nos diz que ele repreende aqueles a quem ele ama. Então muitas vezes é através de lágrimas que somos purificados, tá? Em outras vezes não,
apenas pela aceitação da palavra, tá bom? Os ímpios serão condenados com fogo, mas o santo batismo, ele vai então mostrar como um sinal que esta pessoa, ela está sendo selada como filho da promessa, como membro do corpo de Cristo, assim como era feita a circuncisão, tá? Então o apóstolo Paulo, ele vem ensinar aos colossenses que o batismo é a circuncisão, ou seja, é a circuncisão do coração, sem a ação das mãos humanas. Então o princípio de Deus no batismo, que é o princípio de Deus na circuncisão, no Antigo Testamento, que era colocar o sinal de povo de Deus, né? Este princípio, ele continua vivo e ativo no santo batismo, como um sinal, como um selo, que esta pessoa faz parte do corpo de Cristo, tá? Então, as mulheres são batizadas também, por quê? Porque não é feito mais a circuncisão pela operação de mãos, né? No membro masculino. Mas a circuncisão hoje, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, é a circuncisão do coração. Então todos os membros de Cristo, do corpo de Cristo, eles passam por esse processo que são selados para serem membros do corpo, tá? Obviamente, caso haja conversão da pessoa, conversão genuína, e Deus a recolha antes, ela foi salva. Não é porque não passou pelo batismo que não será salvo, né? Não é como ladrão da cruz. Não houve tempo de passar pelo batismo, tá? Mas se o cristão se converte a Cristo, não há porquê ele rejeitar o santo batismo. É como ele dizendo: olha, eu me converti a Cristo, mas eu não quero esse sinal que eu sou membro do corpo. Eu não quero o selo de ser membro do corpo, né? Então seria muito incoerente. Então, de fato, o princípio da circuncisão, ele está presente no batismo, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, né? Quero convidar os irmãos aqui, Colossenses 2, 11 a 13. Colossenses 2, 11 a 13, que diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, né? Então o apóstolo Paulo diz que nós, quando passamos pelo batismo, nós também fomos circuncidados, tá? Mas não por intermédio de mãos, né? Como é uma espécie de cirurgia, né? A circuncisão, né? Aqui a circuncisão, ela é espiritual, tá bom? No coração, tá? E a pergunta 74: as crianças pequenas devem ser batizadas? Resposta: sim. Assim como os adultos, as crianças pertencem à aliança e à igreja de Deus. Através do sangue de Cristo, a redenção do pecado e o Espírito Santo, que opera a fé, são prometidos a elas, da mesma forma que aos adultos. Portanto, por meio do batismo, como sinal da aliança, elas devem ser enxertadas na igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída por instituição do batismo, tá? Então veja bem, as crianças, assim como os adultos, eles são membros do corpo de Cristo, tá? Então, o mesmo princípio de Deus alcançar um adulto com a sua graça, é o mesmo princípio que Deus tem de alcançar uma criança. Tá? Então as pessoas falam assim: não, mas a criança ela não crê, então não pode ser batizada. Não é esse o ensino bíblico, né? Existe um versículo que diz: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer não será salvo, tá? O princípio de Deus em alcançar é o mesmo, ou seja, o adulto, ele é tão impotente com relação à sua própria salvação, como uma criança é impotente com relação ao seu próprio batismo. É o mesmo princípio.
Então o adulto, ele está totalmente desligado das coisas de Deus. O apóstolo Paulo ele vai falar lá em Efésios 2 que estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. E ele nos vivificou. E na sequência do texto vai falar que isso foi pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Foi a graça dele que nos alcançou. Então o mesmo princípio da conversão do adulto é o mesmo princípio bíblico do batismo da criança. Tá? Então não é que o adulto chegou no momento que ele falou, não, agora eu escolho e eu me arrependo dos meus pecados por mim mesmo, eu decido por mim mesmo ser salvo. Não, ele foi convencido pelo Espírito Santo, ele foi vivificado por Cristo, né? Foi concedida essa graça por Deus, como João 6,65. Foi concedida essa graça por Deus, né? Cristo ele fala, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, jamais lançarei fora. Ou seja, vem a mim aqueles que o Pai me dá. Então, o mesmo processo, o mesmo princípio, que um adulto ele é alcançado sem o fato intelectual, estando morto em delitos e pecados, desligado de Cristo e da sua glória, desligado do céu. Nós estávamos assim, todos nós. Em algum momento da vida, Cristo nos alcançou. Este mesmo princípio, que não dependeu de nossos méritos, do nosso intelecto, das nossas obras, não dependeu de nós, mas simplesmente dos méritos de Cristo e da graça de Cristo, é o mesmo princípio da criança, no batismo da criança. Então a criança, ela é filho da promessa. Eu quero convidar os amados irmãos para voltarmos ali naquele primeiro sermão da igreja, onde Pedro está explicando para as pessoas o que houve, o que aconteceu no dia de Pentecostes, né? Então, em Atos 2, a partir do verso 37, aqui vai dizer, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção à resposta de Pedro, né? Nos detalhes dessa resposta. Arrependei-vos. Aqui está, esse arrependei-vos está genérico. Ou seja, todos, no plural. O batismo está no singular, individual. Prestem atenção nisso, tá? Esses detalhes, irmãos, são muito importantes para a boa compreensão, né, da palavra de Deus. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Falou para aquela multidão, tinha uma multidão ali. Arrependei-vos. Isso aqui está no plural. E cada um de vós, individualmente, seja batizado. O seu batismo não é coletivo, ele é individual. É algo seu. Tá? Então, cada um de vós seja batizado. Então, o chamado do arrependimento, ele é universal. Todas as pessoas do mundo são chamadas ao arrependimento. Todas são. Quando se prega o evangelho, está se chamando a pessoa ao arrependimento. O batismo é individual, é para aquele que responde positivamente. Aquele que vai ter a fé operada no coração dele, ele vai responder positivamente aquilo. Tá bom? Tá. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o Espírito Santo. É isso que estamos tratando na questão do sacramento, né? Desde o dia do Senhor passado e hoje, o dia do Senhor 27, acerca do santo batismo. Agora olha só, Pedro no verso 39, ele vai descrever para quem é esta promessa. Que é individual, cada um de vós, o batismo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então para vós outros que responderam positivamente, certo? A este chamado, para vós é a promessa, tá? Para vossos filhos. Os seus filhos são filhos da promessa. Em nenhum momento nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, crianças são excluídas dos benefícios da graça de Deus.
Nenhuma. Ao contrário, o apóstolo Paulo, quando está tratando ali do julgo desigual, em 1 Coríntios 7, ele faz distinção de crianças. Se um dos dois, o pai e mãe, se um dos dois for cristão, o filho é puro. De outra sorte, o filho seria impuro. Ou seja, a criança da casa, se um dos dois, o pai ou a mãe, são cristãos, o filho é santo. Se nenhum dos dois o filho é impuro. Então está dizendo aqui, para vós outros é a promessa, para vossos filhos, certo? E para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos do Senhor nosso Deus chamar. Hoje você está recebendo esse chamado. Alguns eleitos ainda serão alcançados futuramente. E outras pessoas não serão. Então, para todos quantos o nosso Senhor Deus chamar. Então, o batismo das crianças, a igreja ela não pode negar, porque seria excluir os filhos da promessa. Tá? Obviamente, né, se alguém estiver interessado, até mesmo alguém que esteja assistindo esse vídeo, né, pode me procurar na descrição aqui do vídeo também. Nós estaremos explicando como se dá esse batismo de criança, né? Temos um estudo aprofundado sobre isso, tá bom? A criança, obviamente, ela vai fazer a sua profissão de fé futuramente. Ela passa pelo batismo como filho da promessa, né? E quando ela decidir, falar, de fato eu me arrependo dos meus pecados por mim mesmo, né? Não só porque meus pais são cristãos, mas eu individualmente quero seguir, então chega um momento dela fazer a sua profissão de fé, e é onde ela confirmará o seu batismo. Que o Senhor Deus abençoe a porção dessa palavra. Quero convidar a santa e amada congregação para louvarmos a